Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nutrição e Fé. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já convido você para se inscrever agora mesmo. Não deixe para fazer depois do vídeo, lá no finalzinho, se inscreva agora mesmo, aqui embaixo. E ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e nenhuma das nossas notificações, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Clemente, eu sou estudante de nutrição e também sou cristão, tá? Nesse vídeo, queridos, nós vamos falar sobre o seguinte: vida cristã e doenças, tá? E podemos também incluir o serviço cristão e doenças e enfermidades, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo e você é um cristão e está passando por problemas de saúde, fique aqui até o final. Esse vídeo é para você, tá? Você tem a fé cristã, tá? Se você acredita na Bíblia e você está passando por problemas de saúde, fique aqui até o final. Eu tenho certeza que você vai ser beneficiado com o que nós vamos conversar aqui. Você vai ser muito ajudado, tá bom? Então fique comigo aqui até o final desse vídeo, tá? Queridos, eu vou contar para vocês um pouco nesse vídeo sobre a minha própria história, um pouco da minha história com relação aos problemas de saúde e à fé cristã, tá? Então eu vou contar um pouco da minha história e eu quero com isso refletir com vocês sobre algumas coisas, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu me converti mais ou menos com 15 anos de idade, tá? E desde então, por graça de Deus, servi na igreja local, né? E sempre na igreja há sempre muita coisa para fazer, né? Temos muitos desafios, né? Temos sempre almejando participar dos evangelismos e dos compromissos da igreja. Então, pessoal, por a nossa igreja ser do sertão, né, aí mais trabalho ainda temos, né, muita coisa para fazer. E aí, quando eu estava com 17 anos, hoje eu tenho 22, quando eu estava com 17 anos, eu estava terminando o ensino médio, tá? E aí, eu sempre tive a convicção, né, ou seja, eu sempre tive a certeza de que Deus havia me chamado para ser um missionário. Deus havia me chamado para o campo missionário, tá? Para servir a Deus, né? E enfim, e infelizmente ali em 2018, quando eu estava com 18 anos, eu comecei a perceber, né, alguns sintomas mais pesados em mim, sintomas mais ruins e debilitantes, tá? E de lá para cá não parei mais, digamos assim. Minha saúde começou a declinar muito, tá? E eu tive muito mal de lá para cá, tive pioras, né? Idas, busca de diagnóstico, exames, aquela luta que toda pessoa que está com suspeita de algum problema de saúde passa, tá? E aí, imagina, eu terminei ali em 2017 o ensino médio, e aí eu sabia que Deus tinha me chamado para ser um missionário e tal, para servir a Ele, né? Mas aí, de repente, eu sou acometido com doenças, problemas de saúde que me limitaram, tá? E aí veio muito na minha cabeça uma pergunta, o seguinte: por que Deus estava permitindo isso, né? Sendo que Deus deseja que o Evangelho seja pregado, Deus deseja que a sua verdade seja anunciada, né? Que a igreja seja edificada, mas Deus estava permitindo que eu estivesse doente, enfermo, né? E a gente se pergunta, a gente faz perguntas muitas vezes tolas, né? Então, pessoal, estou compartilhando isso com vocês porque provavelmente algum de vocês vai se identificar comigo, tá? Porque as pessoas estão cada vez mais doentes, tá? Então nós temos visto muitas pessoas cristãos e não cristãos que estão muito enfermos, muito doentes, sempre. E os cristãos sabem que é um privilégio servir a Deus, né? Mas quando nós estamos com problemas de saúde, quando problemas afetam o nosso corpo, de fato, como é que você vai servir a Deus se você estiver infartando? Como é que você vai servir a Deus se você estiver com um derrame?
e assim por diante, tá? Então, aí começou esse dilema. Eu comecei a questionar algumas coisas, né? Por que Deus estava me permitindo passar por isso, né? E para quem não sabe aqui quais foram os problemas que eu fui desenvolvendo, eu vou contar no final, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam um pouco dessa realidade, dessa dinâmica, tá? Da minha própria vida. E depois eu quero saber de vocês também. Se você é cristão e tem algum problema de saúde, como é que foi isso, tá? Como é que você lidou? Como é que você encaixou as doenças, né? Porque uma coisa é quando você tem problemas, mais problemas que passam, mas depois outra coisa é quando você descobre um problema de saúde e tal que debilita você, que tira suas forças, que tira sua energia. De fato, não é fácil, tá? Quando a gente tá bem, quando a gente tá saudável, é muito fácil encher a boca, encher o peito e dizer não, eu não me preocupo com a saúde, até que as doenças chegam e nos mostram que não é bem assim. Nos mostra que nós temos um corpo, tá? E eu lembro a vocês, aproveitar esse contexto aqui, que o apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo, toma também vinho e não somente água, tá? Toma um pouco de vinho. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele orientou o Timóteo a cuidar da sua saúde, tá? Então essa ideia de que por sermos cristãos não devemos cuidar da nossa saúde, ela é equivocada, tá? É um grande perigo, na verdade, tá? Então, pessoal, acabou que de lá para cá, eu comecei a ter uma vida bem mais limitada, né? Só para vocês terem uma ideia, de lá para cá eu desenvolvi alergias muito pesadas, né? Intolerâncias alimentares. Um dos problemas que eu tenho é a doença celíaca, né? Que é uma doença autoimune, onde o nosso sistema imunológico ataca o intestino delgado cada vez que você come glúten, né? E o glúten está no pão, está no macarrão, está no trigo, centeio e na cevada, tá? Então, pessoal, imagine você ser celíaco, né? E ceiar. Como é que um celíaco vai ceiar na igreja, sendo que a maioria dos pães, né? Que são usados na ceia tem trigo, né? Então imagina como é você ser celíaco e não poder cear na sua igreja. E quem é cristão sabe que a ceia é um sacramento muito importante, né? Foram 2 sacramentos que a igreja reformada, que permaneceu depois da reforma, foi o batismo e a ceia, né? Os outros sacramentos que a igreja católica defendia, a igreja protestante não recebeu, tá? Então imagine para um cristão ser celíaco, né, por exemplo, o celíaco cristão, né? Imagine, você que está me assistindo, se você é celíaco, conhece alguém celíaco que é cristão, rapaz, você tem que entender os desafios. Imagina você desejar cear, ver todo mundo ceando ali, mas o pão tem glúten, queridos, e aí surgem aqueles irmãos que dizem, ah não, mas Deus vai curar, ah não, você não tem fé em Deus não, né? Então ficam colocando a sua fé em xeque, né? E é como que você chegar para uma pessoa que tem diabetes e dizer, não tome sua insulina ou coma açúcar, né? Então é muito contraditório, as pessoas ficam falando de coisas que elas não sabem, né? É a mesma coisa que a gente chegar para uma pessoa que está com depressão e dizer isso é besteira, isso é frescura. Então nós não sabemos o que nós estamos dizendo. Então eu também estou fazendo esse vídeo aqui para servir de alerta, de que mais pessoas entendam que não é brincadeira, tá? Então se tem algum celíaco aqui assistindo esse vídeo e é cristão, vai se identificar com esse vídeo. Quais são os seus desafios, né? Os irmãos estão lá participando dos almoços, dos lanches, e quem tem alergias alimentares, intolerâncias, sabe que tem que ficar fora, não pode comer tudo que as pessoas estão servindo ali, tudo que os irmãos estão servindo, e aí é complicado, né? Por conta das alergias e intolerâncias alimentares, é bronca, queridos, é bronca. A gente de fato sente ali o peso, né? É como que você fica num canto, no escanteio, é ruim, de fato é muito ruim. Então tem o psicológico é muito afetado, tá? Então imagine, você vai desenvolvendo esses problemas de saúde e aí os irmãos não entendem, não são médicos e começam a dar opiniões e etc. Nem mesmo você entende e começa aquela bola de neve e você desenvolve ansiedade e depressão e os irmãos dizem que é falta de Deus e começa aquela pilha até que de repente você decide sair da igreja ou então você
decide cometer suicídio, né? Como muitas pessoas já pensaram, e como eu já pensei também em alguns momentos da minha vida, né? Então, infelizmente, muitas pessoas na igreja é muito complicado, né? Porque nós enchemos o peito para falar de coisas que nós não sabemos, nós não estudamos, nós não temos autonomia, nós não temos autoridade para falar em determinados assuntos, né? Então, pessoal, se tem algum celíaco, se tem alguém que tem alergia alimentar ou diabetes ou algum problema de saúde aí na sua igreja, seja compreensivo, tá? Entenda bem, não fale o que você não sabe, tá bom, pessoal? Tá? Então, voltando aqui, eu desenvolvi alergias, intolerâncias, alergias a mofo, alergia a fungo, né? E aí a gente inaugurou um projeto, um trabalho em outro lugar, fora a nossa igreja, e eu estava à frente desse trabalho, e de repente eu já sabia que era celíaco e sabia que estava com problemas de saúde sérios, né? E aí de repente simplesmente a alergia piorou muito, e chegou um ponto que eu não aguentei mais a ir para a igreja, né? Devido aos mofos que foram formando ali no tempo de chuva, na madeira, nas telhas, e aí imagina como é que fica isso na nossa cabeça, né? O que eu estou querendo compartilhar com vocês aqui é como as enfermidades no corpo podem atrapalhar nosso serviço a Deus, podem atrapalhar a nossa vida com Deus, né? Porque tudo isso, quem estuda o corpo humano sabe que todo processo de doença autoimune, seja o que for, alérgico, vai alterar o seu cérebro, vai alterar o seu sistema nervoso. Ou seja, muitas vezes você não vai conseguir ler nem a Bíblia, muitas vezes você não vai conseguir se concentrar, porque esses problemas eles vão desenvolvendo outros, né? Então vai gerando uma bola de neve e problema em cima de problema, queridos, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo e é cristão e tem tido dificuldades para servir a Deus, para buscar a Deus, tá? Então venha comigo aqui, venha estar mais perto de mim, que eu passo por isso e vamos caminhar juntos, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aí passando por isso, eu sei muito bem. É a vida cristã e as enfermidades. As enfermidades e o serviço cristão, né? Então é difícil, tá? Tem pessoas que estão aí com problemas no fígado, tem pessoas que estão com problemas, estão com câncer, tem pessoas que estão com obesidade, tem pessoas que estão com problemas na tireoide, que está afetando a mente deles, está deixando eles, como é que se diz, alterados, tá? Eu vou dizer algo a vocês. A doença ela não justifica pecado, né? Ou seja, eu estou doente, eu posso fazer o que eu quero, eu posso errar e tal. Não, mas nós temos que aprender a diferenciar pecado de doença, pecado de enfermidade, ok? Muitas pessoas, muitas vezes, podem estar lutando contra a doença e podem também estar lutando contra o pecado, até porque a doença é consequência do pecado em uma visão bíblica, tá? Então, pessoal, como você lida com as doenças e o serviço cristão? Como você lida? Você tem algum problema de saúde, fibromialgia, artrite? Quais são as suas limitações? Já você sofreu algum acidente? Compartilhe comigo aqui nos comentários um pouco da sua dor, da sua dificuldade, tá? Eu sei que há muitas pessoas assim, há muitos líderes assim, há muitos pastores assim, há muitos missionários assim. Há muitas pessoas que estão aí e não têm condição às vezes de pagar exames, pagar tratamentos e tem que continuar servindo a Deus em meio à dor e à dificuldade, né? E chega ao fundo do poço, chega ao colapso total, muitas vezes, tá? Então não é fácil, pessoal, tá? Então eu tenho o objetivo de trazer mais assuntos aqui semelhantes a esse, para que a gente possa meditar junto sobre um assunto que é tão importante, porque são muitos os cristãos que estão sofrendo e não tem apoio, as pessoas falam de coisas que não entendem, recebem críticas. Então, se você é cristão, saiba, eu entendo o que você está passando. Não é fácil, ok? Busque apoio, tá? Se inscreva no canal aqui, que aqui nós trazemos conteúdo que vai ser bênção na sua vida, tá bom? Nós vamos refletir, nós vamos tentar despertar os irmãos, mais pessoas para entender que problema de saúde é coisa séria. Nós temos um corpo, né? E as doenças são consequências do pecado, são consequências da queda de Adão e Eva, né? Então, nós temos que lutar contra as consequências do pecado que estão aí, que é as doenças, a morte e etc, tá? Então não é fácil, mas vamos despertar os irmãos para que haja mais harmonia, amor,
né? Paz, né? Tem uma mosca aqui querendo me atrapalhar o vídeo para não continuar com vocês, tá? Mas enfim, pessoal, espero que esse vídeo possa ajudar vocês a refletir sobre o assunto, pensar sobre o assunto, tá? É um assunto complexo, tá? A gente poderia citar muitas coisas aqui, que foi mais uma conversa, um bate-papo, tá bom? Deixa aqui nos comentários, manda esse vídeo para aqueles irmãos que estão sofrendo com doenças crônicas e estão servindo a Deus, mulheres, irmãs que estão sofrendo com endometriose, com miomas e problemas na tireoide, e etc, tá? Para aqueles irmãos que estão passando com problemas de saúde, tá bom? Não é fácil, tá? Mas vamos colocar diante de Deus as orações, nossos pedidos, nossa ansiedade, e vamos perdoar os nossos irmãos que talvez nos criticam, mesmo sem conhecer nossas dores. Assim como nós talvez criticamos os nossos irmãos muitas vezes sem conhecer as dores deles. Eu não estou falando de pecado aqui, estou falando de enfermidade. Ok, pessoal? Então, obrigado por assistir até aqui. Um abraço, fiquem com Deus e a paz do Senhor a todos. E até a próxima. Um abraço.